Lionel Messi. Que foi? Não achou parecido? Bota a bola no campo aí então pra você ver. Cadê o golaço? Rapaz. Aí é que não dá pra enganar mesmo, não. Esse, é claro, é um sósia do Messi. Ele já tá prontinho pro novo clube do craque. Ô, Barcelona. Tchau, Barcelona. Vem, PSG. Chegou a hora, viu? Bora, Paris! O Messi de verdade já tá em Paris. Deve ser anunciado a qualquer momento pelo PSG. Vai ser passa do Neymar de novo? E a gente também está aqui em Paris. Daqui a pouco no Globo Esporte, tudo sobre a chegada de um dos maiores da história ao Paris Saint-Germain. Muito boa tarde para você. É uma realidade. O homem tá chegando no PSG. Você já imaginou? Messi, Neymar, Mbappé juntos? Daqui a pouco muito mais sobre essa super contratação. A gente começa falando do Vasco, que joga hoje, hein? 9h30 da noite, pega o Vila Nova em São Januário. O Vasco tá com 2 vitórias em 3 jogos, sob o comando do Lisca, né? Agora é hora de embalar, né? Pra ficar lá pertinho do G4. O Vasco recebe o Vila Nova em São Januário. O clube está a 2 pontos do G4, o grupo de times que sobem para a primeira divisão. Mas a classificação está muito equilibrada. A diferença é de apenas 6 pontos, do líder ao 11º colocado. Eu acredito que a Série B também ela pode ser bem jogada, ela pode ser jogada com qualidade técnico-tática, e é isso que eu quero fazer no Vasco. Na última rodada, faltou técnica e sobrou vontade para vencer o Vitória em Salvador. Muita chuva, muita água, pouco futebol, o Vasco vai vencendo 1-0. Não deu para jogar hoje, não deu para tocar? Foi na raça, time guerreiro. Não adianta estar tocando rock and roll e tu dançar valsa, né? Um ritmo que não dá para tocar nem dançar contra o Vila Nova é o tango. O argentino Germancano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O atacante vai desfalcar o Vasco depois de 23 partidas consecutivas em campo. Ele é o artilheiro do time na temporada com 14 gols. Foi uma entrega total, uma vibração, sabe, uma liderança que ele tem aqui no clube. Daniel Amorim deve ficar com a vaga. De resto, a equipe deve ser a mesma que venceu na última partida. Vitória na cabeça, rapaziada. Vamos de novo, Deus. Não paramos mais. Isso aí. O Botafogo pega o Operário, quinta-feira, fora de casa. Você vê ao vivo no Sport TV às 9h30 da noite. O Botafogo vai em busca da 5ª vitória seguida na Série B. Mudam as vozes. O grito tem sido o mesmo. Gol! Gol! E o Botafogo comemora 3 pontos. O Botafogo vence o clássico. Tá de brincadeira, hein, Anderson? E tem tudo a ver com esse cara aí. Eu sinceramente, eu não consigo assim, identificar qual foi o segredo. Desde que Anderson Moreira chegou ao Botafogo, o time é outro. 4 jogos, 4 vitórias. A próxima partida é quinta, contra o Operário. Se vencer de novo, vai igualar algo que não acontece desde 2017, quando o time de Jair Ventura venceu numa sequência 4 pelo Campeonato Carioca e 1 pela Libertadores. Na atual edição da Série B, só o Náutico e o Coritiba, líder e vice-líder, venceram 5 seguidas. O mais importante é que essa possível 5ª vitória pode até colocar o Botafogo no G4, o grupo dos 4 primeiros colocados que, ao fim da Série B, garantem vaga na Série A. Não terminou nem o primeiro turno ainda. É muito cedo para qualquer tipo de empolgação. A gente tem muita coisa pela frente ainda. Exatamente 22 jogos até o fim do campeonato. Um longo caminho a percorrer, mas agora de ânimo renovado. Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona recebem o comentarista Carlos Eduardo Lino, que vai relembrar histórias de coberturas esportivas no episódio de hoje do podcast Legal. ge.globo/legal ou nas principais plataformas de áudio. E olha só, apesar do bom momento do Fluminense na Libertadores e na Copa do Brasil, o Roger Machado está sofrendo uma pressão interna por causa da irregularidade do time no Brasileirão. Pela primeira vez na história, o Fluminense disputa ao mesmo tempo as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Mesmo assim, o sentimento é de preocupação.
Já são 3 derrotas seguidas no Brasileirão. E com um jogo a menos, a equipe está apenas 3 pontos acima da zona do rebaixamento. A gente trabalha sempre para não permitir que a influência da irregularidade no Campeonato Brasileiro afete o trabalho. Até porque é muito difícil você disputar 3 competições simultaneamente. Em algum momento você vai ter um momento irregular, né? Não é novidade para o Roger Machado comandar um time em situações distintas nas Copas e no Brasileirão. A competição de pontos corridos já complicou a vida do técnico em outras temporadas. Em 2017, no Atlético Mineiro, e em 2018, no Palmeiras, Roger estava bem na Libertadores. Mas como decepcionava no Brasileirão, acabou demitido. Não tenho receio, né? Me procuro apenas trabalhar, mas eu sei que isso, de fato, pode atrapalhar no processo. Até agora, a gente tem conseguido muito mais sucesso do que insucesso com esse modelo, e eu acho que é isso que a gente tem que se apegar. Depois do intervalo, as últimas chegadas dos medalhistas olímpicos vindos de Tóquio e também o sufoco de um medalhista paralímpico no Japão há 2 semanas dos Jogos. E mais, como o Flamengo do Renato Gaúcho vai reagir depois de ter uma ótima sequência de 7 vitórias quebrada por uma tremenda goleada. Olha, prestes a completar um mês no comando do Flamengo, Renato Gaúcho perdeu a invencibilidade à frente do time, né? Foram 7 vitórias seguidas até a primeira derrota. Depois de acertar a defesa e emendar 4 goleadas, Renatão viu o time ter uma atuação irreconhecível contra o Internacional. Agora está buscando um ajuste de rota, né? Antes do jogo importante de amanhã. O incômodo do Renato Gaúcho foi pela forma que o Flamengo perdeu, não pela derrota em si. Eu já havia falado que nós iríamos tropeçar uma hora. Não tem um time imbatível. Todo mundo vai tropeçar, da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Mas como explicar uma mudança tão brusca? O time que empolgou os flamenguistas com uma goleada atrás da outra, que só tinha sofrido 3 gols em 7 jogos, levou 4 de uma vez só. O Flamengo tem um sistema de jogo ofensivo em que naturalmente assume riscos. Tentar minimizá-los é uma tarefa desde Jorge Jesus. Contra o Inter, o Flamengo se expôs demais. Depois de amanhã, o Renato completa um mês como técnico do Flamengo. É pouco tempo, mas algumas mudanças desde a chegada dele já são visíveis. E não é só o clima mais leve, essa relação mais próxima com os jogadores. Dar um pouco mais de liberdade de movimentação, a mexida do Arrascaeta passando a ser um meia central, fazendo com que ele se aproxime mais do Everton Ribeiro, jogadores se aproximando em torno da bola para dialogar. Hoje à tarde, o Flamengo viaja para o Paraguai. Amanhã enfrenta o Olímpia no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O zagueiro Bruno Viana testou positivo para a Covid, já está cumprindo isolamento. E o Pedro é dúvida porque torceu o tornozelo esquerdo contra o Inter. Foi um fim de semana para a equipe esquecer, ou simplesmente ignorar o que se diz por aí. Até antes dessa partida, todo mundo era jogador de seleção brasileira, o técnico era um dos melhores do Brasil, mas é dar continuidade no trabalho que a gente confia no nosso trabalho e confia no nosso grupo de jogadores. Ontem teve um duelo dos desesperados, né? O Grêmio conseguiu a primeira vitória em casa no Brasileirão e afundou a Chapecoense na lanterna do campeonato. Quer ver como é que foi? E a Chape saiu na frente, cara. Que susto, hein? Anselmo Ramon, bom jogador, mete gol toda hora, Chape 1-0. E ainda teve essa defesa espetacular do Gabriel Chapecó. Pegou cara a cara, defendeu. Se não ia ser 2-0, Chape ia complicar o negócio. Ó que defesa, cara. Impressionante. Aí o Alisson, chute de fora da área, especialidade dele, no cantinho, empatou o jogo. E depois teve esse pênalti aí do Derlan em cima do Borja que fez na estreia dele o gol da vitória, Grêmio 2-1. E o Flamengo confirmou agora que o Pedro tá fora do jogo do Flamengo na Libertadores, viu, gente? E ó, faltam 2 semanas pra gente voltar a viver aquelas emoções que já estão fazendo uma falta danada. São Jogos Paralímpicos, mas o nosso maior medalhista está vivendo uma situação difícil lá no Japão. Renato Peters vai explicar pra gente. Situação complicada dos brasileiros, hein? No dia 6 de agosto, o primeiro grupo de atletas paralímpicos chegou ao Japão e foi detectado um caso positivo de Covid-19. Essa pessoa foi isolada. Mas o protocolo diz que quem estava sentado nas 2 fileiras à frente, 2 atrás e aos lados, também precisa de isolamento.
Só que foram 2 voos, né? Então, ao todo, 52 pessoas estão isoladas, mesmo com o teste PCR dando negativo. O Comitê Paralímpico Brasileiro, inclusive, entrou em contato com a embaixada no Japão para tentar liberar esses atletas que estão em Hamamatsu, cidade que fica a 250 quilômetros de Tóquio, e lá a legislação é diferente. É preciso fazer uma quarentena de 14 dias. Em Tóquio, isso também aconteceu com atletas olímpicos que puderam treinar. Entre esses atletas que estão isolados está o Daniel Dias, dono de 24 medalhas, e ele fez um apelo para poder treinar. Nós viemos para Hamamatsu, para aclimatação, para treinar. Eu e todos os atletas nessa condição pedimos a compreensão e a empatia das autoridades locais. O intuito desse vídeo é que chegue às autoridades japonesas. Por favor, nós precisamos treinar. Todo mundo quer ficar perto, ver quanto pesa. Dá pra tirar uma foto aí? E assim os últimos medalhistas brasileiros vão chegando ao Brasil. A seleção feminina de vôlei, prata em Tóquio, desembarcou no início da manhã de hoje. E com uma boa notícia, hein? O técnico Zé Roberto Guimarães deve seguir no comando. Muito provavelmente isso vai acontecer. Eu acho que a gente sabe que tem um trabalho vindo embaixo, que algumas jogadoras vão sair, infelizmente. Uma delas é a Fê Garay. Com 35 anos, ela confirmou que não vai mais competir. É também um aprendizado para o atleta entender os seus limites, né? E isso é um aprendizado muito difícil. Saber a hora de parar, saber a hora de desacelerar. Quem ainda está longe de parar, mas vai desacelerar, é o Isaquias Queiroz. Acho que dia 8 a gente vai para Cancún, dar uma passeada lá, desestressar um pouco do esporte. E depois a gente vai voltar. Ela ficou encarregada de procurar o local para casar na Bahia. Mas eu vou ajudar agora eu vou ajudar. Antes de casar, curtir a chegada como campeão olímpico. Agora eu vi o quanto é grandioso ganhar a medalha de ouro olímpica. O quanto eu subi na minha carreira como atleta olímpico. Grande Isaquias. Daqui a pouco tem Marcelo Correge, hein? Ao vivo da França, para falar com a gente da contratação do Messi pelo Paris Saint-Germain. O anúncio oficial ainda não saiu, mas se liga só em quantas dicas o PSG já deu. Quem seria esse jogador com a camisa 10 da Argentina batendo no peito? E essa cuia de mate com a bandeira argentina? Conhece outro jogador que ganhou 6 bolas de ouro? Quem é tão bom para ficar entre os craques do time, Neymar e Mbappé? Isso aqui parece um ET, como muitos chamam o Messi. Haja dica, hein? O assunto é Messi, não é só no Globo Esporte não, é em Paris, é no mundo inteiro, então é pra lá que a gente vai. Vamos pra Paris conversar com o Marcelo Correge, que acabou de voltar de Tóquio pra Europa e já teve que virar a chave, porque o Messi tá chegando por aí, né, Marcelo? Quais são as últimas informações, meu irmão? É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As últimas informações podem ser ditas através de imagens. Olha só a empolgação dos torcedores do Paris Saint-Germain. Nesse momento eles pararam um pouco, né? Só para quebrar o repórter, mas eles estavam berrando a beça aqui, Escobar, alguns minutos atrás, e eles estão espalhados pela cidade porque o Messi já está em Paris. Ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas como você já falou aqui no Globo Esporte, todas as dicas foram dadas. Olha a barulheira, olha lá. Estão batendo ali na porta do Parque dos Príncipes, que é o estádio do Paris Saint-Germain. O Lionel Messi vai jogar no PSG nas próximas 2 temporadas, um contrato valendo 35 milhões de euros por ano, aproximadamente 214 milhões de reais para o Messi, apenas em salários. E aí ele vai fazer esse trio de ataque com Neymar e Mbappé, que é muito forte para os padrões do futebol europeu, inclusive. O Messi, nesse momento, está fazendo exames no Hospital Americano, que fica a mais ou menos 15 minutos de distância daqui. Ele deve passar por um hotel onde costumam ficar os jogadores recém-contratados pelo PSG, está com a família. O Messi chegou num aeroporto
que é exclusivo de aviões particulares, o Le Bourget, e aí trouxe toda aquela equipe dele para participar do processo de assinatura de contrato, algo que deve acontecer no fim do dia, à noite aqui, à tarde, aí no Brasil. Messi, portanto, assinando esse contrato de 2 anos com possibilidade de extensão por mais um. Vamos ver uma reportagem do Richard Souza, que conheceu um cara muito parecido com o Lionel Messi, mas que vive aí no Brasil. Lionel Messi tá de mudança. E não foi nada fácil dizer adeus ao Barcelona. Aqui no Brasil, esse Messi também vai tomar um outro rumo. O Paulo Vitor é de Goiânia e já tem casa nova. Claro que o sósia não deixou a coincidência passar. Ô, Barcelona! Tchau, Barcelona! Vem, PSG! Bastou o Barcelona anunciar a saída do craque para a internet usar e abusar da imaginação. O mundo todo parou para ver isso, né? É impressionante, né? Messi no CT do Fluminense. Temos. A caminho do Madureira. Também. Com a camisa do Bahia nas mãos, não deu para perder a piada. Uma atrás da outra. Diego Ribas, do Flamengo, também não deixou passar. Já dei o papo pro melhor de todos. Vem ser feliz no Mengão, Messi, escreveu o meia. Mas a maior loucura nisso tudo ainda tá na notícia do fim da relação do jogador com o Barça. Eu nunca pensei na minha vida que o Messi ia sair do Barcelona, né? Porque ali, a vida toda dele foi ali, né? Dedicada a um time, né? 17 temporadas de um casamento que fascinou o mundo. Uma relação tão duradoura como essa tá cheia de passagens marcantes. O Messi chegou à base do Barcelona aos 13 anos, em 2000. Começava ali a construção do maior jogador da história do clube. A estreia como profissional se deu 4 anos mais tarde, aos 17 anos. O primeiro gol, em 2005, com assistência e bênção de Ronaldinho Gaúcho. Aliás, quando o brasileiro deixou o Barcelona em 2008, o argentino assumiu a camisa 10. Assumiu também o protagonismo que lhe rendeu 35 títulos com o Barça e 6 bolas de ouro. Formou também parcerias de muito sucesso com Xavi e Iniesta, com Suárez e Neymar. Para ele e todo mundo lembrar para sempre e sentir saudade. Vamos ter que nos acostumar a vê-lo com outra camisa, em outro país. Eu, como sócio do Messi, eu também estou achando meio estranho, né? Em entrevista coletiva no domingo, muito emocionado, Messi deu sua versão sobre o processo de despedida do Barcelona. Nunca imaginei me despedir, porque a verdade é que eu não pensava nisso. Queria me despedir mesmo de outra maneira. O clube não conseguiu criar as condições financeiras para renovar o contrato dele. Alegou obstáculos econômicos e estruturais. A era Messi no Barcelona teve 778 jogos. Foram 672 gols marcados, muitos deles extraordinários. Momentos de encanto de um sujeito de outro planeta. Os títulos mais marcantes foram as 4 Ligas dos Campeões da Europa, 3 Mundiais de Clubes da FIFA e 10 campeonatos espanhóis. Ganhou 6 vezes a chuteira de ouro da UEFA, premiação dada ao artilheiro da Europa. Números incríveis de um jogador que se tornou o símbolo maior de um gigante europeu. Pois o ciclo chegou ao fim. É da vida. E há que se aceitar o novo. Messi, onde você estiver, você vai ser muito feliz, porque o Brasil e o mundo te ama. E o Neymar já deu até as boas-vindas pro Messi nas redes sociais. Os dois voltam a jogar juntos, hein? Vai ser demais. Boa tarde para você.